Agora, um assunto extremamente importante a respeito do estudo dos gases. Esse nosso quinto assunto é a lei de Boyle. Boyle é um cientista, ok? A lei de Boyle afirma que o produto, ou seja, a multiplicação da pressão e do volume para uma determinada massa de gás é uma constante, ou seja, não varia. Multiplicar o volume pela pressão de um gás não varia desde que a sua temperatura não mude. Vamos lá então. A pressão de ar dentro dos pneus inflados de um automóvel é consideravelmente maior do que a pressão atmosférica externa. É por isso que o pneu se apresenta inflado. A densidade do ar dentro do pneu também é maior do que a do ar externo. Dentro do pneu, as moléculas de gás se comportam como pequenas bolinhas de ping-pong, se chocando umas com as outras de forma desordenada, batendo contra as paredes do pneu. Eu já mostrei essa imagem lá no GIF há 3 vídeos atrás. Esses impactos na superfície do pneu produzem uma força, que a gente vai chamar de pressão sobre as paredes do pneu, que quando medida sobre uma superfície de área, fornece a pressão do ar contido. Aqui não é média, não tem um acento, tá? Então, quando você mede isso, a gente vai ter uma ideia do que é a pressão do ar contido dentro desse recipiente, no caso desse slide, o pneu de carro. Então, suponha que haja 2 vezes mais moléculas no mesmo volume. A densidade do ar, ela então fica dobrada, multiplicada por 2. Se as moléculas se movem à mesma velocidade média, o número de colisões também irá dobrar. Isso significa que a pressão também dobra. Portanto, a pressão ela vai ser proporcional à densidade de ar contida dentro desse recipiente. Então, está aqui uma ideia disso, Quando a densidade do ar dentro do pneu ela é aumentada, a pressão aumenta. E aí você tem, então, aqui, determinadas quantidades de gás dentro de um pneu, medida aqui por um medidor de pressão. Quando você aumenta, dobra a quantidade dessas bolinhas, dessas moléculas lá dentro, a pressão aumenta e você vai ter aqui um pneu mais cheio, mais rígido, mais duro, enfim. A densidade do ar também pode ser dobrada comprimindo o ar para metade do seu volume. Ou seja, em vez de você aumentar a quantidade de ar dentro do pneu, você pode diminuir o volume do pneu. Aumentamos a densidade do ar em um balão quando o apertamos. Aumentamos a densidade do ar no cilindro de uma bomba de pneu quando empurramos o êmbolo para baixo. Então, existem outras formas de você mudar a densidade de ar dentro de um recipiente. Ou você injeta mais ar, aumentando o número de moléculas por volume, como mostrado nessa situação, ou você faz como descrito nessa situação. Agora, é diminuindo o volume do recipiente que contém aquele ar, mas a quantidade de moléculas de ar dentro do recipiente não mudou. Que é o que está mostrado aqui nessa situação, ok? Quando o volume é diminuído, aqui a gente tem uma ideia de volume nesse desenho, empurra o pistão, esse volume diminui, mas perceba que a quantidade de moléculas de ar aqui e aqui é a mesma. Mas com o volume diminuído, a indicação da pressão aumenta. O produto da pressão pelo volume é o mesmo para qualquer quantidade de gás. Então, nessa situação, se a gente pegasse pressão exercida pelo gás multiplicado pelo volume dessa câmara, a gente teria um valor X. Se a gente pegar essa pressão maior e multiplicar por esse volume menor, dá o mesmo valor X que a gente obteria nessa situação. Então, o produto da pressão e do volume é o mesmo para qualquer quantidade de gás. E a lei de Boyle vai descrever essa relação entre pressão e volume de um gás. Pressão no estado 1, volume no estado 1.
Isso tem que ser igual à pressão vezes o volume no estado 2. E essa pressão 1 e volume 1 representam as pressões e o volume nos seus estados originais. E a P2 e o V2 representam a segunda transformação ou a transformação final das grandezas de pressão e de volume. Então, ó, estado inicial 1, estado final 2. Maior volume, menor pressão, menor volume, maior pressão. É como se a gente fizesse em termos numéricos, para isso fazer sentido, um pouco mais de sentido na sua cabeça, o seguinte. Imagina que aqui a pressão é 2 e aqui o volume é 1. 2 vezes 1, 2. Aqui é o contrário, o volume não é 2, aqui o volume é 1, porque o volume diminuiu. Então fica 1 e a pressão é 2. E 1 vezes 2 dá 2 também. Então 2 vezes 1 e 1 vezes 2 dá 2. E é isso que a lei de Boyle está tentando te dizer. Quando você diminui uma coisa, você aumenta da outra. E esses resultados, eles permanecem constantes. Mergulhadores devem estar cientes da lei de Boyle ao fazer o movimento de subir após um mergulho. À medida que esse mergulhador retorna à superfície, a pressão vai diminuindo e, portanto, o volume do ar nos pulmões do mergulhador vai aumentando. O mergulhador ele não deve prender a respiração ao subir. A expansão dos pulmões do mergulhador pode ser muito perigosa ou até fatal. Milhares de mergulhadores já morreram por conta dessa aplicação de lei de Boyle na questão dos mergulhos. É muito perigosa, isso é muito explicado até para mergulhos amadores, para nós turistas. Então, o mergulhador ele deve estar ciente dessa lei de Boyle ao subir, né? Porque aqui embaixo você vai ter um outro líquido, né? Que é a água fazendo pressão sobre você. Você tem gás pressurizado nas suas costas, fazendo outra pressão sobre o seu sistema respiratório. Então, existe uma diferença de pressão muito grande entre você estar embaixo da água, envolto por água e também respirando ar comprimido a alta pressão dentro do cilindro e quando você respira normalmente na superfície da água. E essa diferença de pressão, quando ela é muito rápida, ela pode causar aí danos fatais aos mergulhadores. Se você apertar um balão até 1/3 do seu volume, o quanto a pressão interna aumenta? 1/3 do volume, perceba. Quando você aperta o balão, você está fazendo pressão sobre ele. O que vai acontecer com o volume? Diminuir. Mas o que acontece com a pressão? Aumenta. Então, a pressão do balão ela vai aumentar 3 vezes. Não é à toa que os balões estouram quando você aperta. E agora, um mergulhador a 10,3 metros de profundidade respira ar comprimido. Se ele prender a respiração enquanto retorna à superfície, quanto o volume de seus pulmões tende a aumentar? A pressão atmosférica ela pode sustentar uma coluna de água de até 10,3 metros de altura. Então, a pressão da água devido ao peso da própria água é igual à pressão atmosférica a uma profundidade de 10,3 metros. Levando em conta a pressão da atmosfera na superfície da água. A pressão total nessa profundidade é o dobro da pressão atmosférica. Perceba aí o perigo que eu tentei explicar para você, né? Então, os pulmões desse mergulhador terão de inflar até o dobro do tamanho normal se esse mergulhador prender a respiração quando sobe à superfície. Bom, é isso, tá? Diz aí no seu caderno o que a lei de Boyle está afirmando com as suas palavras e com os argumentos ditos até aqui, ok? Obrigado pela sua atenção, bons estudos, continuem se esforçando. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!